Amados irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, amém, debaixo dessa fé e debaixo do poder de Deus, para pregar essa palavra nos últimos dias. É com muita alegria no meu coração, irmãos, viu? Com muita alegria mesmo, que o Senhor me deu na alma de estar trazendo essa palavra hoje aqui, porque tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, amém, tem a marca desse Deus, tem a marca daquilo que nós estamos vivendo na fé, não só na terra, mas dentro do cenáculo da fé. Esse Jesus que nós recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, o qual tem provado aqui no nosso meio que Ele é Deus. Amém, Jesus? Quem está crendo que Ele está aqui nesta noite, dá glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu, irmão. Diz qual é a tua esperança. Maranata! E aquele que crê, diz. E aquele que crê nele, se prepara para ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, Jesus. Amados irmãos, o propósito desse DVD é relatar todas as confirmações apocalípticas na terra e provar aos que são cristãos e não são que Jesus está voltando. E a alegria minha, e eu sei de que muitos irmãos aqui, é saber que esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso. Ele não é de pau, não é de pedra, não é imagem, nem esculpido por ninguém. Ele é um Deus que diz a palavra que o estrado da terra, que a terra é o estrado dos seus pés, e o céu é o seu trono. E esse Deus está aqui nesta noite, para falar pela minha boca, todos os acontecimentos que o Senhor Jesus revelou, e profetizou, e anunciou a esta igreja. E a palavra do Senhor diz, em Lucas 21, 28, o Senhor Jesus falou, que quando estas coisas começassem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E nós estamos aqui nesta noite para provar e tornar nítido e visível que todos os sinais que Ele revelou, que Ele falou, estão aí para ser vistos. E como disse Jesus no Apocalipse capítulo 22, 17, que o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouvir estas coisas, diga vem. Levanta a tua mão e diga, vem Jesus, vem Senhor, Maranata meu Salvador, porque eu creio nesta palavra. Dá uma salva de palmas para Ele em nome de Jesus. Racamboroquiando ricoxiribicai, lesto quimicando rogoforia bastúria, lagarabiosta rabiosté. E nós estamos indo para o segundo DVD gravado acerca deste assunto, do Apocalipse do nosso Senhor Jesus. E o pastor Daniel, vou passar uma experiência para os irmãos. Nós gravamos o DVD o ano passado, no finalzinho agora de 2006. E a coisa está andando tão rápido, que eu vou ser obrigado aqui a atualizar com vocês algumas coisas que aconteceram e que confirmaram aquilo que foi falado no primeiro DVD. Porque o primeiro DVD, o Senhor Jesus tratou com a sua igreja na revelação do que é o governo do anticristo, e provou para todos e os que vão ver que esse governo já atua e já está operante na terra. Tratamos ali no primeiro DVD também, não só do governo, toda estrutura governamental que o anticristo vai reinar, como também duas pessoas que estão indicadas a sentarem no trono e governar o mundo, porque chegam nas características próximas e bíblicas do que é o anticristo. Nós tratamos aqui do senhor Bill Gates, que tem uma aproximação muito séria, envolvendo a vida deste homem, com toda a estrutura do governo
mundial. E nós também tratamos de uma pessoa do nome chamado aqui, Bonovox, que até ontem era uma figura normal, pouca conhecida, mas depois que o Senhor Jesus falou no Cenáculo da Fé que o ano de 2006 seria um ano de manifestações do anticristo na terra, me parece, amados irmãos, que o diabo pegou esse camarada. E o pastor Daniel, eu não uso de suposições. O cristão não usa de suposição, ele usa de confirmações. E entre o Bill Gates e o Bonovox, o que mais se aproxima das características do anticristo, já pelo posicionamento dele e pelo caminhar deste homem, é o Bonovox. E eu só quero aqui atualizar para as pessoas que vão ver esse DVD, e para você, meu amado, para a tua edificação, que esse ano agora de 2007, este moço irlandês chamado Bonovox, ele se tornou cavaleiro da Grã-Bretanha. Agora, ele é representante da rainha e de toda a Europa. E se os irmãos não sabem, Europa contribuiu, a Europa todinha, e principalmente o Reino Unido, contribuiu para a formação da cúpula e do governo do anticristo. E esse homem, que antes até ele era um cantor de uma banda, ele agora se tornou um cavaleiro da Grã-Bretanha. Não é normal, não é comum, porque no primeiro DVD nós mostramos todos os indícios do que esse homem está buscando, o interesse que envolve ele. E agora um país nomeou ele como representante político, representante social, principalmente. E isso dá grande prova que esse moço, ele é um dos candidatos mais fortes a ser o anticristo na terra, depois do senhor Bill Gates. No primeiro DVD nós tratamos acerca da apostasia. E para alertar aos irmãos e colocar diante da igreja aquilo que vem se desenvolvendo, do que foi falado no primeiro DVD, se você acessar o site da Igreja Batista da Lagoinha, está sendo vendido lá um livro chamado Walk On, que chama Jornada Espiritual do YouTube, do Bonovox, em um site de uma igreja evangélica conhecida, que eu sei que todos conhecem aqui. O autor desse livro eu não conheço quem é, mas se chama Steven Stockman, e este senhor, esse camarada aqui, ele fez um livro baseado na vida deste homem, da carreira dele, e colocando ele como um homem evangelístico e cristão. É sério. E no site da Batista da Lagoinha, está sendo divulgada todas as agendas dos shows que ele está fazendo no mundo. Vai querer ir? Hã? Vai querer ir? O que um camarada desse está fazendo no site de uma igreja evangélica? Eu não sei se os irmãos já viram a tradução da música dele. Não tem nada de cristão. Nenhum conteúdo. Fala só de paz e fé. Porque isso aí em todo lugar tem. Mas por que será que está tendo esse esforço para querer colocar uma pessoa tão desfigurada, tão certo de que não tem nada de cristã no meio evangélico? Eu alerto toda a igreja do que está sendo falado aqui, porque isso é um dos indícios fortes do que esse homem é e do satanismo que está infiltrado dentro da igreja evangélica. Levanta a tua mão e diz: o sangue de Jesus tem poder. Vá com fé, igreja! Só para vocês terem uma ideia, quem já ouviu falar da Jocum? É uma das maiores representações evangelísticas no Brasil e a nível mundial. Olha só, senhora Braulia de Inês, presidente nacional da Jocum e missionária, ela fez uma matéria na revista Eclésia,
defendendo Bonovox como um cristão. E comparando as situações vergonhosas da igreja, e dando a entender aos leitores que este homem é um homem que beneficia o cristianismo e não denigre. Só que nós estamos tratando aqui de um marxista. Um camarada que se veste de demônio, que está nas características do anticristo. E o que ele está fazendo dentro da igreja evangélica? Por que será que este povo está falando deste homem tanto assim? Nos relatos que eu estou dizendo, a edição da Eclésia, o pastor Daniel, eu não tenho a edição aqui comigo marcada, mas vai ser colocado no DVD para todo mundo saber. Para você ver, olhar e dizer, não, o pastor não é o único louco, eu também estou louco, porque eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo e estou lendo. Presidente nacional da Jocum, irmão. Quem lembra? Quando eu disse aqui que esse camarada fez um show do Vertigo aqui em São Paulo e que ele estampou no placar do palco dele a palavra coexistente e ele colocou 3 símbolos de religiões fortes do mundo: a de Maomé, muçulmano, a cruz do cristianismo e a estrela de Davi representando o judaísmo. Quem lembra disso? Foi em dezembro, né? Dezembro, novembro, que o DVD foi gravado, não me lembro muito bem. Pastor Daniel está passando numa loja aqui em São Paulo, bato de frente com uma livraria, escrito www.coexistente, falei, eita Jesus, tem mistério aí. Quando eu entro, é um site, agora você vai prestar atenção, que parece, meus irmãos, que Jesus não está para voltar, ele já voltou e a igreja ficou. Que Deus tenha misericórdia, porque eu não creio que ele voltou ainda. Mas as coisas estão tão reais que dá para acreditar que ele já veio. www.coexistencia.org.br é um site que declara um movimento ecumênico em Israel, de um acordo de paz entre essas 3 religiões: cristianismo, Maomé, muçulmano, islamismo e o judaísmo. Esse movimento se chama coexistir, dividir espaço. Olha o que eles falam: não querer a morte de quem professa outra crença ou possui etnia diferente. Já passou por Londres, Paris, Nova York e agora está no Brasil e foi realizado no Parque do Ibirapuera. E está sendo promovida pelo Centro Cultural Judaico de Israel e pela Petrobras. A igreja lembra que ele se assentaria no templo de Deus, lá em Israel, para querer ser Deus, e lá ele faria um acordo de paz com Israel, de 7 anos, do qual ele quebraria. Por que o Bonovox colocou coexistir no palco dele? Você sabe por quê? Porque ele também é frequentador dessas reuniões. Irmão, a mulher do John Lennon deu a autoria daquela música Only People, uma coisa assim, que fala da paz. E ele, por si, fez a divulgação no palco, não porque ele tem essa crença, mas porque ele é frequentador de um acordo de paz que já existe em Jerusalém. Maranata, irmão. Maranata, igreja! Maranata, Jesus, porque ele está voltando! Você pode dançar de pau para Jesus. Amados irmãos,
E a palavra do Senhor deixa claro a nós esses sinais, essas manifestações satanistas, diabólicas na terra, se estruturando para a enganação do mundo e das pessoas que estão lá fora. Que o Senhor te cubra com sangue, e tu não caia na mentira, e tu não caia nessa besteira e nessa apostasia que está dentro das igrejas evangélicas. E daqui para frente, irmão, só vai ficar de pé quem tem a marca do sangue de Jesus e quem tem o Espírito Santo de Deus. O livro de Apocalipse seria dividido entre 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. Quando terminar os 7 cálices, já é o trono branco e o juízo final, aonde Deus julgará todos os homens conforme as suas obras e os seus feitos. Dissemos isso também no anterior. E a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, que é o basta de Deus para essa terra, e a revelação do nosso Senhor Jesus, e comprovando a sua ressurreição, que os 7 selos representam o início das dores que Jesus pregou e profetizou em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, dando discernimento dos tempos e tornando visível aos homens o início das dores e o princípio da dor na humanidade. E a abertura dos 7 selos comprova esse início, o confronto de Deus com a terra, o confronto de Deus com o pecado e com o homem que não quer se arrepender. No 6º selo aberto, a igreja é arrebatada. O anticristo estabelece o seu governo e dá início então à grande tribulação. 7 anos de grande tribulação, 7 anos do governo do anticristo. Nós não estamos ainda governados pelo anticristo, mas estamos indiretamente sendo governados por ele. Amém? E Apocalipse seria dividido por tempos, e Jesus revelou o discernimento desse tempo, e nós estamos aqui para tornar possível à igreja e todos que vão ver esse DVD, de que realmente nós estamos vivendo em pró-arrebatamento da igreja. Nós estamos na porta para Jesus chamar a igreja dele dessa terra. Quem vai ouvir esse DVD, se amanhã essa igreja desaparecer e não tiver mais aqui, você já sabe o que aconteceu. Você já sabe o que aconteceu, porque o anjo chamou, vem, e ele veio. Xarábia brandarai, resta prévia andai, roque acho que bicônia. Quando essas coisas começarem a acontecer, ele mandou: levanta a tua cabeça, irmão. Contempla ele no céu, porque na terra já aconteceu tudo. Só falta o sinal da volta dele. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. É bom o pastor Daniel falar que o anticristo, que a Bíblia revela como espíritos, e também revela ele como homem. Espíritos, a Bíblia revela a introdução do governo. Mas quando a Bíblia revela o anticristo como pessoa e como homem e como encarnação do diabo, ali a Bíblia já revela ele governando no livro do Apocalipse. Anticristo significa usurpador. Abre a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele coloca as características pessoais e bíblicas deste homem que estou lhe falando. O governo dele já existe e ele já está operante. Homem do pecado é o nome dele, filho da perdição, chamado pelo apóstolo Paulo de mistério da injustiça, o iníquo que virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ele é
a operação do eu. E no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, está escrito isso mesmo, igreja? Está escrito isso mesmo, igreja? Quem está lendo, dá glória a Deus! Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele coloca exatamente uma expressão importantíssima para a igreja entender. Primeiro, este homem não assumiu o governo porque a igreja do Senhor ainda está na terra. É ela que impede a manifestação total dele. Segundo, este homem se manifestará e o governo dele já se estruturou porque Deus não interferiu. Por isso que Deus envia a operação do erro para que os homens creiam na sua mentira, porque não quiseram conhecer a verdade e ouvir este evangelho. Então o anticristo se manifestou exatamente porque Deus não vê mais. Eu já estou dizendo à igreja, hein? Já dá para perceber e ser nítido na sociedade que nós não vemos mais sinais de arrependimento nesse mundo. Por isso que a sociedade dá força para a manifestação do anticristo, porque ela não comporta mais ouvir, atender a palavra de Deus, e o que ela quer mesmo é ser governada pelo pecado, pelo diabo. O objetivo principal do diabo com este homem, Apocalipse capítulo 13, abre a tua Bíblia. Blasfemar contra o Espírito Santo, contra o santuário de Deus, me perdoem. Contrariar a Deus nas leis e nos seus mandamentos. Implantar um governo do pecado na terra. Distanciar o mundo da verdade e da salvação pelo poder da manipulação e da força política. Filosofia e pregação deste homem, segundo as Escrituras Sagradas, ele trará pregação de soluções de problemas globais, esperança e perspectiva de vida futura em pleno caos. Trará e pregará a paz em plena guerra e conflito mundial, e trará filosofias e pregações de alternativas para o mundo novo. Enquanto Pedro está pegando que os céus e a terra que existem agora aí estão reservadas para o fogo e para a destruição, ele vai pregar mundo novo. Enquanto 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz: pois vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Por isso que ele vai vir para contrariar a Deus. E é importante a igreja entender que o diabo tem o objetivo principal com este homem de distanciar o mundo da verdade e da salvação em grande tribulação, pelo poder da manipulação e da força política. E a palavra do Senhor coloca exatamente esse perfil para a igreja ensinar com a fé, para aqueles que estão nos ouvindo aqui nesta noite, para nós entendermos o texto que nós vamos ler aqui, de Apocalipse capítulo 13 e versículo 12. Você já deixa a tua Bíblia engatilhada aí que nós vamos ler. Tá bom. Camarada, ele vai governar o mundo. Mas vai governar de que jeito? A estrutura já existe, nós te provamos isso. Mas nenhum governo funciona sem simpatia,
popularidade e voto de confiança do povo. Você quer entender como que o anticristo, ele vai arquitetar o governo dele? Ele vai tentar conquistar o voto de confiança do povo mundial. Não tem como ele governar o mundo, meus amados, sentando na cadeira e falando para todo mundo: vocês vão ter tudo que me obedecer aqui. Ele vai usar de força no governo lá na frente. Daí ele mostra a cara dele. Mas o início da introdução do homem do pecado e da filosofia e pregação que a Bíblia revela que é o próprio pecado, ele vai necessitar para governar de simpatia, popularidade e voto de confiança. Porque a Bíblia diz e revela que o mundo vai cair diante desse homem e vai adorar ele como Deus. Eu vou dar aqui para o irmão um perfil mais ou menos. Tem um monte de gente que já entrou aqui na igreja aqui e fala: pastor Daniel, eu te amo, eu oro pelo Senhor, mas se eu der as costas, ele mete a faca para valer. Porque nós não somos nem um pouco simpáticos e nem um pouco popular. Pelo contrário, eu principalmente, eu sei que eu não sou nem um pouco simpático. Até porque pregando a palavra não dá para ser. Não dá para ter carisma. Dá para ter? Dá não. Está lá o nosso Senhor que foi crucificado, quando abriu a boca para falar esta verdade. Simpático, popular. Só tem que ser o diabo mesmo. Porque ele é enganador, mentiroso, canalha. É com ele mesmo. Então, já que ele não vai poder governar inicialmente no governo do anticristo, não vai haver força de poder, imposição, ditadura. Vai ser como então? Vai ser por simpatia, popularidade e voto de confiança. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 8, diz: isto te prova que o mundo irá adorar ele, e vão dizer: quem é semelhante a ele? Quem é? Daniel capítulo 11, versículo 36, fala o mesmo assunto e a mesma situação. Ele não vai ter o governo mundial por força, ele vai ter por voto popular. Nas condições que o presidente Lula é e exerce, consegue ganhar uma eleição num país como esse? Como? Não tem informação nenhuma. Como? Algum meio ele usou. Algum meio ele usou. Ninguém saiu na rua e falou: que barba bonita, que rosto lindo. Porque nem isso ele tem. E quando abre a boca, pior ainda. Nem fala direito. Mas alguma coisa ele usou para ser presidente pela segunda vez. Um exemplo que eu estou dando aqui. É direito dele governar? É, mas nós vamos usar ele como exemplo, e como todo presidente do país, do mundo. Que força que eles usam? Você vai saber aqui. Apocalipse capítulo 13 mostra a área de atuação e destaque do anticristo e o seu perfil pessoal. A área de atuação e de destaque do anticristo é religião. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, a religião dele será o ecumenismo, a força da razão, da disciplina, mas se levantará contra todo Deus. Ele não vai aceitar nenhuma religião. Economia, filantropia e inclusão social, trará soluções e problemas econômicos para um país. Apocalipse capítulo 13 e versículo 3, para provar que ele também é atuante na área econômica, gênio do comércio. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e versículo 17, e Daniel 11, 43, para provar que ele é gênio do comércio. Política, Apocalipse capítulo 17, versículo 11, 12, 13 e 17.
A área de atuação e destaque, perfil pessoal do anticristo, política. A área de atuação militar, nas forças armadas, Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Ele é gênio da oratória e intelectual, filósofo e poeta, segundo a Escritura Sagrada, num texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 24, e Daniel 11, capítulo 36, e capítulo 8 e 23 também de Daniel. Ele é gênio na oratória, intelectual, filósofo, poeta. Fala assim, realmente meu coração está batendo de emoção. Mas vamos entender, tudo isso aqui, que eu escrevi, que é comprovado pela palavra, se a pessoa não usar algum artefato, alguma ferramenta, ele não passa da vilinha que ele mora. E olha que as vizinhas vão xingar ele. Vai aparecer, não, vem governar aqui. E vai meter a bengala na cabeça dele. Se ele for de porta em porta, vão jogar água nele. O que ele precisa? Nós vamos ler. E esse DVD é para revelar e começar a falar de duas ferramentas que o anticristo vai usar nessa terra para introduzir a sua filosofia e o seu governo nessa terra. Quem quer esta palavra da glória a Deus? Quem quer esta palavra da glória a Jesus? Está com a Bíblia aberta? Apocalipse capítulo 13 e versículo 12. Apocalipse capítulo 13, me perdoem, versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém? A imagem que fala. O que é isso? A palavra do Senhor fala que o objetivo do anticristo, com a imagem que ele mandou criar, pela força do diabo, pela palavra e pela Bíblia, ele vai tornar um meio de imitar a Deus na onipresença. Ele está pensando assim: como é que eu vou estar dentro da casa de todos, na vida de todos, no cotidiano de cada ser humano? E ele pensou: como é que eu vou fazer? Já que ele não tem a onipresença de Deus, mas ele é usurpador, ele não usa o espiritual, ele usa a técnica. Ele usa a técnica. O objetivo espiritual e bíblico, transmitir a sua imagem e sua filosofia com grande alcance, manipular mentes e subconscientes com as suas mentiras, proporcionar ilusões através de efeitos, formar nas pessoas comportamentos, desejos, opiniões e educar princípios contraditórios a Deus. Ele quer contradizer a Deus, ele não quer pregar a Deus. Levar a toda a sociedade globalizada para o seu mundo irreal. Ele não é um mentiroso? Sim ou não? Então ele não vai levar para a verdade, ele vai levar para onde? Para a mentira. Então ele vai precisar tirar o homem daqui, porque aqui, nessa terra, se você quiser enxergar, você vai ver, não é paz, não é amor, não é união, é guerra, é dor, é aflição, porque a ira de Deus está nesta terra contra o pecado, meu irmão. E não adianta tapar o sol com a peneira, mas ele vai tentar. Então por isso que ele vai tirar o homem do mundo real para o mundo irreal. Ele vai precisar de uma técnica para isso.
introduzir o pecado na terra. Então, nesse texto que nós lemos aqui, ele vai necessitar de duas ferramentas, que nós podemos hoje aqui já dizer para a igreja quais são, porque já se cumpriu, que é a tecnologia e a informatização, que você conhece muito bem, que hoje é um dos meios de tornar possível aos olhos humanos a imagem. Irmão, qual é a imagem que fala? Qual é a imagem que está presente em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os países? Qual a imagem que fala que está presente tanto assim? Ela é de Jesus? Ela é consagrada para a palavra? Ela é de quem, igreja? Do diabo. A poder do sangue de Jesus! Quem quer esta palavra da glória a Deus aqui neste lugar? Pode lançar o pão para Jesus. É isso aí. A imagem que Jesus revelou para João na ilha de Patmos, a imagem que fala que ele exerceria autoridade e poder e daria fôlego para que ela falasse, é a televisão. Não tem outra imagem falando por aí, tem? Só aquela besta quadrada lá. A minha é quadrada, a tua também é? Não dá para fazer a redonda, só dá para fazer quadrada, para provar para você que ele é quadrado mesmo. Abre Tiago capítulo 1, versículo 14. Nós vamos entender por que ele queria a televisão criada no mundo. Tiago capítulo 1, versículo 14. A luz do pecado vem pela concupiscência. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revestindo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Biblicamente, a palavra de Deus comprova por que o diabo teria interesse na mente humana. Por que o diabo teria interesse de atrair os olhos humanos para as situações que ele iria colocar? Porque segundo a Escritura Sagrada, a concupiscência é a distorção do conceito de vida e da vontade de Deus. É distorção, é contrariedade, é carne, é submissão ao diabo, ao pecado. E o mundo é concupiscência dos olhos, desejo, concupiscência da carne e soberba da vida. Quando a Bíblia diz que o anticristo pede para criar uma imagem que fala para ele, é porque além dele querer a onipresença no mundo, estar presente em todos os lugares, não podendo estar, mas usando essa técnica, ele sabia, meu amado, que a via psicológica, psíquica do homem armazena dados, pode ser manipulada, pode ser governada. Vocês lembram quando eu peguei aquela matéria do senhor Rockefeller, que o camarada sabia fazer tudo, mas tinha uma especialidade que ele adorava, sabe qual que era? A área psíquica, a área de mensagens submilenares.
que gente da área de marketing adora atrair as pessoas por cores, por imagens, por símbolos, porque infelizmente o povo não entende nada. Não entende nada. Mas quem é, amado, aprofundado nesse assunto, que nem eu sou, mas te digo, quem estudou a manipulação da mente, é impressionante a força que eles têm de convencer as pessoas e de governar pessoas. E nós vamos te provar isso hoje aqui. A gente escuta pastor falar que a televisão pode ser usada pelo Senhor, que ela é e pode ser um meio de comunicação cristão. Até agora eles não provaram nada, porque é um bando de sem vergonha, de safado, só extorque a igreja, só denigra a igreja. E a verdade é que eles estão tudo vendido para o diabo e comprometido com o anticristo na terra. Sim ou não? Sim ou não? Está lá o R.R. Soares, que parece o Silvio Santos, né? O seu Bispo Macedo, que só vende areia, só vende azeite, e comprou um canal para só mostrar mulher pelada, só mostrar novela sem vergonha, a troca do quê? Sim ou não? De quem que eles são? De quem que eles são? É a Cristo que eles servem, é a Jesus que eles obedecem, é ao diabo que eles servem, igreja. Bom, a palavra de Deus coloca exatamente que a imagem que fala, ela seduz, ela transmite princípios, valores, visões, imagens, mensagens. E para onde vai tudo isso? É o que você vai ouvir hoje aqui. Tecnologia e telecomunicação, transmissão de imagens pela televisão. Está aqui, provou Jesus que o Senhor vive, que o Senhor reina. 1920, realizaram-se as verdadeiras transmissões de imagens, graças ao inglês John Logie Bird. Em 1924, Bird fez a primeira demonstração no Royal Institute de Londres para a comunidade científica e assinou um contrato com a BBC de transmissões experimentais. Quem conhece a BBC? E vocês lembram que a BBC é do CFR e frequenta as reuniões lá nos Estados Unidos do Anticristo. Em 1945, começou-se a produção industrial em grande escala da televisão. Em 1935, emitiu-se oficialmente a televisão na Alemanha, em novembro na França, sendo a primeira torre de transmissão a transmitir na Alemanha imagens pela televisão. Em 1936, Londres utiliza imagens com definição de 405 linhas, que é o tamanho da televisão, e inaugurou a estação regular da BBC. Em 1939, iniciaram-se transmissões nos Estados Unidos, pela NBC, transmitindo para cerca de 400 aparelhos na cidade de Nova York. Vocês já começaram com o teu avô? Quem tem bisavô, avô aqui? Levanta a mão. Sabe quem era velho naquela época, era idoso? Que ele viu uma televisão, ele se assustou. O camarada ia lá na tela e batia para ver se tinha gente lá dentro do caixote lá. Né? E eu não ia. Ficava batendo na fama, como que um negócio desse fica falando dessa maneira? A imagem que fala. A imagem que lhe deu fôlego para falar. 1939, acontece a primeira transmissão de televisão em circuito fechado no Rio de Janeiro. Olha para o Rio de Janeiro lá. Você vê como é que está. É coincidência? Aquele Jesusinho de braço aberto abraçou a primeira transmissão
de televisão e imagem no Brasil. Ela foi a privilegiada. Dá uma salva de palma. O Cristo Redentor deles lá está com dificuldade, que já tomou vários tiros na testa e não sabe por quê. Mas está aí a causa, olha que situação. Quer ver matéria? Nós vamos para a matéria. Opiniões diversas. Você está cansado de me ouvir, né? Talvez eu seja suspeito para te falar que a televisão é a imagem da besta. Talvez você diga, não, pastor, você é suspeito porque você é muito religioso, radical. Uma psicóloga do nome chamada Maria Rita chamou o cidadão na terra de marionetes da televisão. Olha o que ela escreve. Estudo demonstra o quanto esse veículo de comunicação atinge o imaginário e influência e atitude da sociedade brasileira. Regida pelo imaginário produzido pelas imagens da televisão, da mídia e da publicidade, a sociedade brasileira tornou-se violenta. Não é só violenta não, viu, Maria? O ato produzido, todavia, não é físico, mas comportamental e afeta diretamente o estado do espírito do ser humano, causando depressão, apatia, intolerância ao próximo, preconceito, falta de ética, entre outros sentimentos. Ela é doutora em psicanálise. Ela estuda há 20 anos o poder da influência da televisão nos brasileiros e afirma que o processo acontece desde a década de 70, quando então o governo militar acreditava que modernizaria a sociedade por meio da TV. A psicanalista acredita que a TV encarnou a posição de Deus para a sociedade, pois é onipresente e abrange todos os espaços públicos e desperta importantes fontes de desejo. Ela assumiu o poder da religião. As formações religiosas não conseguem mais promover o pensamento unificado que a televisão provoca. Ratifica a senhora psicanalista Maria Rita, que chamou o ser humano de marionete da televisão. Censura ética e moral na TV. Colhido numa fonte aqui que vai aparecer no DVD, o escritor diz: muitos jornalistas e autores e diretores de TV não se contentam em apenas dar lazer, divertimento e informação. A maioria quer reformar o comportamento humano, induzindo em nós, telespectadores, todos os seus desejos, fantasias, para que os observemos e os pratiquemos como se fossem realidades. Eles se justificam dizendo: é a vida imitando a arte. Quem já ouviu isso? Observe que a televisão obtém mais ibope quando faz apresentações escandalosas, exóticas, irreverentes e fantasiosas. Big Brother Brasil. Big Brother. É verdade isso aqui? Opiniões diversas. Especialistas discutem a influência da mídia estrangeiras em países. Em cada 10 crianças, eles enfatizam a violência e as crianças principalmente. Porque, seus irmãos, é bom eu parar aqui e dizer, a criança é a sociedade de amanhã. A criança é o reino do céu para o Senhor nos dias de hoje. E porque elas estão em fase de crescimento e formação, elas são as que mais são prejudicadas por estas situações que a televisão transmite, introduzindo pecado, introduzindo contrariedade, contraversão às leis e os mandamentos de Deus. Sim ou não? Em cada 10 crianças, até 2 anos,
usa computador nos Estados Unidos? 2 anos. A maioria assiste pelo menos 2 horas de TV por dia. O aparelho permanece ligado a metade do tempo. O que os pais pensam disso? De acordo com a pesquisadora, eles acreditam em teses que dizem que as crianças estão expostas a programas educativos, desde muito cedo terão melhores desempenhos escolares. Segundo o pai de muitas crianças, a televisão ajuda a desenvolver a mente da criança e educar. Só que os Estados Unidos tem o maior índice de criminalidade, você já vai ouvir já. Você já vai escutar já. Uma vez meu irmão aqui da igreja foi para uma escola evangélica e a diretora falou para ele assim: coloca teu filho mais na frente da televisão, porque a televisão desenvolve a criança. Desenvolve a ser gay, homossexual, arrancar roupa, atrair o marido, atrair a mulher. Desenvolve a criança a desobedecer o pai e a mãe, a ser canalha na terra, a beber, a se sujar, a prevaricar a Deus. E esta é a verdade, é poder do sangue. Sai, Satanás, no nome de Jesus. Marapombara chacaribiolostéria. As crianças e a violência na televisão. 4º ano do curso Comunicação Social, monografia, Ana Lúcia de Oliveira de Moraes, ela diz o seguinte: uma mensagem preocupante que a televisão nos vende progressivamente é de que a violência é aceitável. Eles colocam a violência para não falar outras coisas. Não tem problema, a gente fala. A televisão diz que a violência é trivial, lugar comum de todos os dias. A televisão também ensina algo ainda mais corruptível, que a inteligência está fora de moda e que a força bruta é o que está a dar. Vivemos numa era de crimes progressivos, de violência contra pessoas e propriedades, desde o abuso de crianças, esposas ou maridos, violências nos jogos de futebol, vandalismos contra idosos e outras pessoas indefesas por um simples punhado de moedas. A violência na televisão é enfeitiçadora e memorável, diz ela. A violência brutaliza. O seu impacto é aniquilador e corruptível. A violência na televisão não é só agressão infantil, física ou verbal, tal como bater em alguém. Ela representa formas diretas e sérias de agressão, por exemplo, como disparar um revólver sobre alguém, atacar uma vítima com uma faca, atear fogo no edifício, cortar alguém com uma garrafa partida. Rambo, Schwarzenegger, né? O Exterminador do Futuro, não é? Alguns produtores de televisão, diz ela, diretores de filmes, eles riem, olha o que ela fala, das preocupações acerca da violência e dizem: a violência é realista, reflete a realidade, e os telespectadores querem a violência. É o que eles na televisão falam. A quem eles estão servindo? Vou dar um exemplo aqui. Xuxa Meneghel, quando ela teve aquela filha, por inseminação artificial, mas quando ela teve aquela criança, dizendo que era filha do fulano lá, está provado por matérias aqui que milhares de moças procuraram imitar nela e se identificaram com ela e engravidar sem pai. Lá dentro da família de uma pessoa conhecida que eu tenho, tem uma lá. Eu quero ter um filho, como se ela fosse comprar uma garrafa de um refrigerante na padaria. E teve o filho e não quer o pai. Geração Coca-Cola, meu amado. É o produto que a televisão vende, é lixo, e o que essa sociedade está absorvendo. Você entendeu por quê? A imagem que ele deu fôlego para falar, não era para falar de Deus, nem para falar de Jesus, mas para a introdução do pecado e da sujeira nesta terra, irmão.
Uau! Centenas de pesquisas, diz ela ainda, realizadas a partir dos anos 60, estudos experimentais em pequenos grupos de criança, bem como vastas investigações efetuadas em meios diversos, utilizando técnicas muito variadas, convergem na conclusão de que as crianças que veem muita televisão são mais agressivas do que as que veem pouca. Os espetáculos violentos não afetam apenas o seu comportamento, mas também as suas crenças e valores. Você tem filho na televisão? Você põe o teu? Tem um monte que coloca. A influência da televisão no cotidiano infantil juvenil. A autora do estudo apurou, entre outros aspectos, que crianças atualmente veem 7 horas e meia diárias de televisão ao fim de semana e 4 horas e meia diárias durante a semana, sem diferença significativa entre rapazes e raparigas. 7 horas de televisão. Supostos efeitos de desenhos animados como Papaléguas e o Ciborgue. Jornal da USP. Estudo americano diz que assistir a programas violentos na infância gera adultos agressivos. O laboratório de pesquisa da USP discorda dos resultados e não acredita que a TV tenha tanto poder. Uns falam que tem, mas a USP diz que não. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia divulga em março do Jornal de Desenvolvimento Psicológico e concluiu que a exposição em excesso a conteúdo violento na infância, adolescência tem consequências, inclusive na fase adulta. O estudo cruzou os dados de crianças entre 6 e 10 anos, entrevistadas em 1967 a 1979, e 15 anos depois. A segunda etapa abrangeu 329 dos 557 participantes da primeira fase, além de entrevistas com amigos familiares. Os resultados apontam que as crianças que assistiam a cenas de violências na TV com mais frequência tinham mais relatos de agressividade. Na fase adulta, os principais programas considerados no estudo foram Ciborgue, O Homem de 6 milhões de dólares, quem assistiu? Justiça em Dobro e Dirty Harry, e a Mulher Biônica e o desenho animado Papaléguas. Mas a conclusão do estudo são bastante matemáticas, apesar do caráter subjetivo do tema. Os pesquisadores afirmam que os homens mais expostos à violência televisiva cometeram 3 vezes mais crimes ou atos agressivos na fase adulta, e as mulheres registram até 4 vezes mais episódios de brigas e agressões do que aquelas que não se identificam com programas violentos. Só, irmãos, que a USP e alguns pesquisadores de lá não acreditam. Eles dizem o seguinte: quando a criança vê a briga em família, a violência entre os pais é pior do que a que é mostrada na TV. E segundo eles, a televisão não prejudica, o que prejudica é os pais não acompanharem as crianças. A influência na TV e na formação das crianças, debate que comandou jornalistas e reuniu professoras e especialistas. Eles dizem assim: cerca de 40 milhões de aparelhos hoje consagram espaço da realidade brasileira. O Instituto da Cidadania revelou que recentemente 91% dos jovens entre 15 e 24 anos veem TV. 91%. Na outra ponta, o IBGE indicou 14 milhões de brasileiros que nunca foram à escola. Tem mais brasileiro vendo televisão do que brasileiro indo para a escola. A imagem que fala. O jovem excluído sem acesso à escola assiste a TV.
A onipresença da televisão, não sou eu que estou falando, é eles aqui, ó. Nos lares do Brasil moderno, com audiência maciça entre crianças e adolescentes, está delegando à TV o papel de educar e gerar os valores que vão construindo pelos séculos. Então nós temos aqui, segundo especialistas no assunto, a televisão foi inaugurada em 1920, de lá para cá, ela só manipulou, educou, formou princípios, ideias. E eu estou dizendo para o irmão que nada relacionado às coisas de Deus, e todas relacionadas ao inferno e ao diabo. Está provado pela matéria que a onipresença é comprovada. Está em todas as famílias. Tem mais gente vendo televisão do que indo para a escola. Isso aqui não. Reportagem, linguagem televisiva, linguagem emocional e racional. Dizem eles aqui, resultado de 3 elementos característicos do processo de comunicação canalizado através da televisão, mostra a importância do visual, o culto da personalidade e a espetacularidade da informação noticiosa. E o professor Ryan Gruspun, psiquiatra infantil da USP, comenta que a televisão influencia cada vez mais e de modo mais marcante a imaginação, a fantasia, o comportamento das crianças, e as crianças retêm, por efeitos de assimilação, muito daquilo que vem no vídeo, sofrendo frequentes mudanças de atitude em função desses estímulos. Quanto mais tempo diante da televisão, mais a influência, diz ele. Não dá para falar o resto aqui. Pesquisa demonstra como os anúncios de televisão difundem maus hábitos alimentares. Então nós estamos vendo aqui que o que ela manda você comer, você come. O que ela manda você vestir, você veste. O que ela manda você comprar, você compra. O jeito que ela fala, você fala. O jeito que ela anda, você anda. Tudo que ela fala, você faz. Eu digo você entre aspas. Então está provado aqui, meus amados irmãos, que nós temos uma geração, desde os 1920 até o ano de 2006, que ela não foi educada em princípios cristãos e valores celestes e princípios do Pai, desse Deus maravilhoso, mas que ela foi educada, manipulada, formada pelo diabo, pelo anticristo. Então a hora que ele se manifestar, a hora que ele aparecer, a terra vai abraçar ele. Por quê? Porque ela tem todos os valores da vida e do conceito de Deus distorcidos. Para o mundo, para os homens, que a Bíblia revela em Apocalipse, o anticristo vai ser Deus, porque a formação deles é esta. Você não gosta dessa pregação? Você não gosta dessa palavra? A gente entende que você ainda é geração Coca-Cola, mas a hora que Jesus fizer obra nessa cachola e nessa mente poluída, Jesus vai operar na tua vida, Deus vai manifestar a glória dele, e você vai crer nessa palavra. Xalaprandora prostéria baraquiora. Olha aí, a epidemia da violência. Os Estados Unidos são vistos corretamente como estando entre os países mais violentos. As taxas de homicídio excedem de longe aqueles de qualquer outro país industrializado e são de fato 2 a 3 vezes mais altas do que aquelas da segunda nação no ranking. Olha só, estatísticas criminais, eles só botam violência e crime, não fala do sexo, da pedofilia, do homossexualismo, do que está aí na sociedade que a televisão implantou. Para Deus é abominável a prática homossexual, mas para a televisão você tem que aceitar porque é uma coisa normal. As estatísticas criminais nos Estados Unidos, em 1994, houve
2,5 milhões de agravantes, 6,6 milhões de agressões simples, 430 mil estupros e violências sexuais, 23.300 homicídios entre dolosos e culposos, danos físicos a vítimas em 25% dos crimes violentos, 51 vítimas de violência por 1.000 habitantes acima de 12 anos. Estados Unidos é o maior consumidor da televisão. Essas matérias vão ser todas anexadas. Se você quer, está tendo acesso a elas, você pode acessar e comprovar você mesmo, em nome de Jesus. Acidentes e crimes influenciados pelos filmes e vídeos. Na tarde do dia 16 de dezembro, quase 2.000 crianças japonesas foram afetadas pelas cenas do Pokémon. Desenho animado que nasceu de um videogame, de um minigame, virou desenho animado e depois filme no cinema. Todas 12.000 crianças tiveram epilepsia fotossensível ao mesmo tempo. 12.000. Pelas radiações. Estava lá. E as radiações visuais fizeram 12.000 crianças babá branco. Irmão. Ainda sobre o Pokémon. 4 alunos de 2º grau foram presos na Filadélfia por atacar outros estudantes a fim de furtar cartões com exemplares de Pokémon. O estudante Vitor Alexandre dos Santos, de 21 anos, matou em dezembro de 98 a avó, o tio, a tia, a mãe, para cumprir uma missão designada por vozes do além. Os crimes ocorreram em Mirandópolis, São Paulo, aonde morava, e suas relações com o Spam e o soldado do inferno eram muito evidentes. Em maio de 98, em Denver, Colorado, Estados Unidos, 2 jovens abriam fogo contra dezenas de colegas na escola. Quem lembra? Tinham ideias nazistas, fabricavam bombas através da internet, eram viciados no jogo Doom. E é muito provável que tenham sido inspirados no filme Diário de um Adolescente, estreado por Leonardo DiCaprio, que interpretava um jovem drogado de Nova York, que jogava basquete nos anos 60. Isso são matérias. Em fevereiro de 2000, o país assistiu chocado uma cena brutal. Um menino, BJG, de 9 anos, deu 40 facadas nas costas de sua amiga MDN, porque são menores de idade, não falo o nome aqui, de 7 anos, enquanto assistia um programa na TV. O menino disse à polícia que agiu inspirado pelo filme Brinquedo Assassino. 40 facadas na amiga. O Power Rangers foram proibidos no Canadá. A Corte Suprema chegou à conclusão que a maioria dos crimes na adolescência eram devido à influência deles. E falam vários aqui. Pedofilia na televisão. Já vimos que só produtos podem ser vendidos através de mensagens subliminares, mas também ideologias e crimes. Preste atenção nas declarações de Aguinaldo Silva, 57 anos, um dos novelistas mais importantes e bem pagos do país, autor das maiores sucessos de ibope da televisão, como Roque Santeiro, Tieta, Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, Vale Tudo e Suave Veneno. Aguinaldo, homossexual assumido, já vendeu de tudo no horário nobre. Pedofilia, aborto e homossexualismo, você não acredita? Lá vai. Em Tieta, existe um personagem coronel da Tapitinga, vivido por Ari Fontoura, que era pedófilo, que comprava menininhas para criar. Quem lembra? Quem lembra? Você assistiu? Precisa falar mais? Aguinaldo, que em Torre de Babel já fazia retrato de romance vivido por 2 lésbicas, quem lembra? Ainda ganhava para fazer outras coisas, não é pouco, são mais de 60 mil reais por mês. Ou seja, homossexualismo, lesbianismo,
pedofilia entrando na tua casa, entrando na casa alheia. Criança impressionada com novela atira no pai em São Paulo. O escrivão da polícia, Claudemiro Alberto de Cruz, 30 anos, e sua mulher Luciana dormiam quando o filho, com o auxílio de uma cadeira, alcançou a arma que estava guardada em cima da geladeira e, segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, a criança alegou que pretendia matar o vampiro que ia pegar o seu pai. A culpa é da novela ou do pai que deixa uma arma carregada em cima da geladeira ou do Canadá? PS, eles dizem aqui uma pergunta para nós colocarmos a nossa colocação, mas a criança alegou que ela foi pegar a arma para matar o pai, para matar o vampiro que ia matar o pai. Quem conhece o vampiro? Vampiro brasileiro. Eu sou vampiro brasileiro. É isso aí. Não dá mais tempo. Amados irmãos, esse é o cumprimento da palavra. Para finalizar para esse povo aqui nessa noite, nós temos uma imagem transmitindo praticamente quase 90 anos na terra, e que por mim e por esta colocação variada prova nas escrituras sagradas que o diabo tinha por importância dar fôlego para a imagem, para introduzir o anticristo na mente das pessoas, no subconsciente delas. Amanhã, quando o anticristo se manifestar, ele vai ser uma pessoa popular, carismática, e vai ter o voto de todos, não porque ele vai ser bom no que faz, mas porque a terra já está formada, educada, no caráter, para receber e para ouvir o que ele vai falar. Essa terra vai crer nas mentiras dele, porque ela foi educada. Mas a igreja de Jesus repreende este homem, repreende o que essa imagem fala, repreende o que está no mundo, porque nós somos nascidos de Deus, e a palavra está em nós, e a nossa mente está liberta. Aleluia! Racambolo xerebiquando gosté. E deixo para a igreja esta palavra, que quanto ao trato passado em Efésios 4:22, despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, jogar essa formação adquirida no mundo, para ter exatamente o caráter e o espírito de Cristo, porque aquele que não tem, não é dele.